Oi, gente. Eu vim passar aqui para dar um recadinho. Não é um recado, na verdade é algo que Deus colocou no meu coração. Eu tinha visto um vídeo de um pregador que estava ministrando a palavra e falando sobre as canções, né? Porque às vezes a gente louva, mas nós não paramos para refletir da forma como aquela canção ela veio, né? Vou dar um exemplo do que eu vi no vídeo sobre a canção Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? E esse louvor, ele foi escrito, foi dado por Deus para a cantora através de um processo que ela passou, né? Sobre a questão de o carro dela sofreu um acidente, né? E o filho dela foi pro hospital, estava em grave situação. E aí Deus deu esse louvor para ela como inspiração, né, do alto. E aí tem uma parte que ele fala também sobre a canção Te louvarei, meu Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. E essa canção fala, né? Vou te adorar na hora que tiver tudo bem e na hora que tiver tudo mal. E falou muito forte no meu coração, porque isso eu peguei como uma reflexão para mim, que muitas vezes a gente quer cantar, quer adorar, quer falar com Deus, na hora que tá tudo bem, né? E aí quando as coisas estão ruins, a gente, sabe, não adora, não louva ao Senhor. Então, tipo, se o azeite acabar, se a comida faltar na geladeira, será que você está apto? Será que você vai adorar ao Senhor ou vai reclamar? Quando você tiver cheio de contas para pagar e às vezes o dinheiro não vai dar porque você está desempregado ou alguma coisa acontece de ruim sobre a sua vida, será que você vai estar apto para adorar a Deus ou você só adora quando tá tudo na bonança, né? E eu peguei essa reflexão e queria passar para vocês, porque às vezes eu passo alguma turbulência e, e eu ando tentando, como que eu posso dizer, prestar atenção à minha volta e não naquilo que eu estou sentindo no momento. Porque se a gente presta muita atenção naquilo que a gente está sentindo, a gente acaba não fazendo aquilo que deveria fazer. Então, por exemplo, se eu estou voltado para o meu sentimento de, vamos supor, de raiva por estar naquele momento ruim, então eu vou falar palavras que não agradam a Deus, eu vou reclamar, eu vou falar assim, passar do limite, até passar do limite pode acontecer, de falar coisas contra Deus. E às vezes é um processo que ele deixa acontecer sobre as nossas vidas, porque a nossa vida aqui é cheia de momentos. Então, da mesma forma que a gente tem momentos bons, a gente tem momentos ruins. E tem certas coisas que é propósito de Deus para nossa vida. Então, talvez algum processo que eu esteja passando, esses dias eu estava ministrando sobre a vida, né, de Isaac e Abraão, quando Abraão foi oferecer o seu filho, que Deus pediu para ele, o seu único filho, a quem ele mais amava, e Abraão não reclamou, não falou, apenas obedeceu a ordem do Senhor. Então, às vezes tem momentos que é isso, Deus está nos provando, ou tem algum propósito daquilo que está sobrevindo sobre as nossas vidas, e aí vem a pergunta, a gente está preparado para obedecer à voz do Senhor, a gente está preparado para adorar a Ele ao invés de reclamar, ao invés de falar contra Ele, porque, sinceramente,
O ser humano, às vezes, a maioria das vezes, o ser humano, ele acha que ele manda no seu senhor da sua vida, e não é bem assim, né? Então, às vezes, até age como uma criança perante Deus, né? Grita, chora, se desespera, descabela e tipo, ai Deus, por que isso? E faz um tanto de coisa como se Deus fosse obrigado a obedecer a gente, sabe? Como se Deus fosse obrigado a fazer algo por nós. E se esquece que nós não merecemos nada. Nós não somos merecedores de nada. Se ele morreu na cruz, né, ofereceu o seu único filho para dar a vida por nós, não foi porque nós merecemos, não foi, mas porque a graça e a misericórdia dele para conosco é muito grande. Porque se Deus olhasse para nós e visse tudo como a gente é, que é né, no sangue da gente, que é pecador, né? O Senhor podia, não, eu não vou, né, mandar meu único filho para morrer por ele, não vou. Eu vou deixar que a humanidade se perca e é isso aí mesmo. Se Deus olhasse pro erro de Adão lá atrás, né, pelo erro dele, pelo que ele fez, Adão e Eva, na verdade, começou por Eva, se Deus olhasse para aquilo, Deus podia ter acabado com tudo, né? Deus podia acabar com tudo, até porque nós viemos de Adão e Eva com essa coisa, esse sangue pecaminoso, né? Que atingiu a humanidade toda depois do pecado de Adão e Eva. Então, nós somos pecadores e nós pecamos o tempo todo. E às vezes pode ser que você olhe e se fosse por mim, se fosse por você, nós não, nem nós mesmos daria o nosso único filho para morrer pela humanidade, né? Eu acho que a maioria não teria essa coragem, porque Adão estava em obediência, Abraão estava em obediência a Deus, porque Abraão confiava plenamente em Deus, que Deus sabia o que estava fazendo. Mas se fosse nós, assim, querer dar o nosso filho para morrer por todos, a gente não teria essa coragem, né? Porque olhar para o outro, ver que ele é tão pecador, às vezes alguém faz algo contra nós, a gente já fica, tipo, magoado, a gente já fica, tipo, essa pessoa não merece nada de bom de mim, essa pessoa não merece o melhor de mim, né? Só por conta de alguém nos ferir. Então, nós não teríamos essa capacidade e nós não temos essa plena misericordiosa que Deus tem, né, sobre as nossas vidas. E Deus olha pra gente com muito amor, né? Por mais que nós pecamos e falhamos perante Ele, Ele está com as mãos estendidas para nos ajudar. Mas eu quero só trazer essa reflexão sobre a questão de que nós somos pecadores e nós falhamos muito. Então, que nós possamos começar a observar além daquilo que a gente está emotivo no momento. Porque se a gente foca na emoção, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora. Se a gente focar naquilo que tá sentindo, ai, hoje eu não tô sentindo de ir pra igreja, a gente não vai, né? Então, não olhe pra sua emoção, mas olha pro seu redor, daquilo que você aprende todos os dias com Cristo, com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele traz de ensinamento para nós todos os dias. O Senhor sempre está falando com a gente e a maior revelação é a palavra de Deus. Então, se você lê a Bíblia, você capta conhecimentos e a voz do Senhor daquilo que Ele está dizendo para você. Então, quando você olhar para o seu redor, comece a pensar, não na sua emoção, no seu sentimento, com a questão daquilo que está acontecendo para você, que é algo de ruim, pode ser, né? Mas eu estou voltando mais para algo ruim. E pensa em adorá-lo, em focar de agradecer ao Senhor. O azeite está faltando? Vou adorar o Senhor, porque mediante daquilo que Deus permite na nossa vida, seja boa ou ruim, Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, entendeu? Então, vamos, eu penso assim, voltando para mim,
olhar mais com o olhar de que Deus merece toda a honra e toda a glória e todo louvor, independente de qualquer circunstância que acontecem nas nossas vidas. Então, se as coisas estão difíceis, adore ao Senhor. Em meio às dificuldades, adore ao Senhor, porque independente do que esteja te acontecendo, seja ruim ou seja boa, mas voltado mais para aquilo que esteja ruim sobre a sua vida, o Senhor tem um propósito. E se Ele tem um propósito, Ele sabe do que Ele está fazendo na sua vida. Ele sabe completamente, Ele está no controle. Às vezes a gente quer estar no controle de Deus, quando na verdade é Deus, né, que tem que estar no controle sobre as nossas vidas, porque Ele sabe o presente, Ele sabe o passado e Ele sabe o futuro. Então Ele sabe completamente do que está fazendo, né? E se Ele sabe de todas as coisas e tudo que está no controle dele, por que não confiar no Cristo que nós servimos? Porque muitas vezes a gente confia no piloto que está no avião pilotando, né? A gente confia na pessoa que está dirigindo. E por que não confiar no piloto que é Cristo sobre as nossas vidas, de tudo, sobre tudo que tá em nossa vida? Por que não confiar, né? Então, se tem, assim, um momento difícil ali, vamos parar para pensar mais nessa realidade de adorar ao Senhor ao invés de reclamar, ao invés de falar contra Ele, até porque se Deus permitir algo sobre as nossas vidas, é porque Ele sabe e tá no controle de todas as coisas. Às vezes pode ser que Deus possa pedir algo que vá doer muito, muito mesmo. Mas a gente tem que amar Ele sobre todas as coisas e todas as pessoas, entende? Então é só confiar, adorar e colocar nas mãos dele. Pode doer, vai doer, às vezes dói, e pode doer muito, mas se tá na mão dele, é porque ele tem propósito e sabe de todas as coisas. Então é só firmar os nossos passos, confiar mais, acreditar mais nele. Vai doer, é um processo. Eu sempre penso comigo, é só um processo, vai passar. Vai passar. E assim, o foco é o céu. Então, aqui na Terra a gente vai passar por muitos momentos de dificuldades, lutas, principalmente a gente que é cristão, a gente vai passar. Mas como diz aquele versículo que fala da Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então você vai vencer. E aqui é um pouquinho de tempo. É um pouquinho de tempo que a gente tem que passar. Porque aqui, né, é passageiro. Então, o mais importante é firmar os passos, confiar naquele que nos criou e que deu seu único filho por amor a nós. E continuar buscando sempre obedecer, sempre estar na posição, adorando em qualquer circunstância, para que a gente possa seguir avante e conseguir chegar naquele lugar que Ele tem preparado para nós, amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, assim, do nada eu tava lendo aqui, fazendo algumas coisas, e aí o Senhor falou, olha, eu louvarei ao Senhor na bonança, na tristeza, e resolvi gravar esse vídeo, que Deus possa continuar falando no seu coração, amém? Deus abençoe.